continuidade aí ao nosso especial envelhecimento, a gente não podia terminar esse especial sem falar sobre a saúde bucal. A gente sabe que a falta do dente compromete bastante a qualidade de vida e a saúde dos idosos. E a gente vai conversar sobre isso com o doutor Alexandre Dias, que está aqui com a gente, implantodontista e reabilitador oral. Trouxe um paciente também e a gente vai conferir e conhecer um pouco dessa história de reabilitação do seu Francisco Valentim, que está aqui com a gente também. Tudo bom, doutor Alexandre? Prazer lhe receber aqui no nosso podcast pela primeira vez. Tudo ótimo. Gostaria de parabenizar o podcast, né, Viver Bem, sempre saindo na frente aí e passando informações e conteúdos relevantes, né? Por exemplo, hoje a gente falar de envelhecimento na odontologia, para mim é um prazer, né? Já que é um nicho muito grande, cada vez mais esse percentual de idoso, né? Tem aumentado na nossa população e a odontologia ela não é diferente para com esse paciente, né? Tem muitos comprometimentos com o idoso e nós gostaríamos aqui de trazer um paciente até para mostrar, né, ao seu público que está nos ouvindo, né, como é que a gente pode dar uma melhor qualidade de vida para esse cliente, né, dando conforto, né, fazendo com que ele volte a sorrir. Seu Francisco Valentim, soube aqui que faz apenas 2 meses que ele está com um sorriso novo. É isso, seu Francisco? Sim, 2 meses. Seu Francisco não, viu, gente? Seu Valentim, que é o nome artístico dele. Pois é. É sobrenome na realidade. Faz apenas 2 meses que, depois de mais de 30 anos, que a gente sofria com, eu diria, um trauma de não poder se privar da vida social e às vezes saborear alguns alimentos, porque por causa da prótese. A prótese usava prótese total. O tipo tradicional que se usa. Então, eu conversando com o doutor Alexandre, eu fiz alguns comentários falando da situação em que eu... por alguns momentos que eu passei de constrangimento, que eu não podia comer uma maçã, por exemplo, aquela coisa de você pegar a maçã e morder, porque a prótese caía. Você não conseguia conversar com as pessoas, porque estava lá com a língua prendendo a prótese para que ela não caísse. Falar em público, né? Eu fiz uma faculdade já na boa idade, né? Terceira idade. E quantas vezes eu deixei de ganhar pontos dos professores porque eu não tinha coragem de ir à frente para falar, porque a prótese ia cair, né? Então foram muitos traumas que eu diria que eu passei por isso e só após o tratamento, o implante, tá? a protocolo fixo, né, doutor Alexandre? É que você percebe. Interessante que durante esse tempo antes você vai daquele jeito, vai se arrumando e não percebe muito. Agora depois aí faz toda a diferença. Até pelo telefone as pessoas percebem que você está com... Tem algo diferente. Tem algo diferente. Além de tudo isso que o seu Francisco relatou aqui, doutor Alexandre, compromete também a saúde, né? Porque se o paciente não consegue se alimentar direito, termina ficando com carências nutricionais. Exatamente. Inúmeros estudos mostram que todo paciente, quando ele vem a perder os dentes, a performance mastigatória dele é reduzida. Muitas vezes ele deixa de comer fibras, né, vegetais, frutas, né? E os alimentos dele são a maioria processados. E esses alimentos ele tem baixa nutrição. Isso interfere na capacidade de absorção do intestino, onde ele tem um déficit de nutrição. E esses, além de também problemas gastrointestinais, né? Porque muitas vezes ele ingere o alimento, né? Como ele não consegue triturar, ele ingere o alimento mais sólido, né? Gerando não só comprometimentos gastrointestinais, como também obesidade, né? Você sabe que o obeso, um dos fatores da obesidade é quando você coloca o alimento sem triturar, né? E você vai engolindo aquele alimento, né? E aquele alimento, consequentemente, ele não tem noção, né? Porque não vai para o cérebro dele da quantidade do que ele está se alimentando. E aí ele termina comendo mais e gerando obesidade. Além de que é comprovado que alguns pacientes portadores de próteses totais, como o palato ele é coberto, ele não tem noção da quantidade de açúcares, por exemplo, num café ou num suco, né? Muitas vezes a tendência é que ele também gira mais açúcar, consequentemente pode gerar também, né, um quadro também de pré-diabetes ou até mesmo de diabetes em virtude
da quantidade inteira de açúcar que ingere. E esses fatores, né, tem outros fatores associados. Muitas vezes o paciente idoso tem um problema da medicação, que interfere também na saliva, né? Diminui o fluxo salivar, consequentemente se aumenta a quantidade de bactérias, né, na cavidade oral. Isso interfere, por exemplo, na cárie, que isso leva à perda dos dentes. Então, é muito importante a prevenção, né? Eu digo que o paciente idoso pode chegar com 80 anos com todos os dentes na cavidade oral, mas você tem que ter uma periodicidade no dentista para que você possa preservar. E quando você já perdeu os seus dentes, você também tem condições de dar um envelhecimento com dignidade, né? Um envelhecimento saudável, mas um envelhecimento que você possa ter conforto, você possa ter uma interação social. A gente sabe que um dos fatores, né, do idoso também aumenta muito o grau de depressão, não é verdade? Sim, com certeza. Por quê? Porque a tendência do idoso é ele se comunicar menos, ele não interage socialmente como, né, uma pessoa normal, porque muitas vezes o amigo já foi, a amiga já foi, e com quem é que ele vai se comunicar, né? E a partir do momento que ele já não tem, né, já tem essa dificuldade de se comunicar pela própria prótese que usa, pela dificuldade que ele tem de mastigar, por muitas vezes não conseguir sorrir com medo que a prótese, né, se desloque, faz com que ele possa gerar, né, também, além da introspecção social, um quadro depressivo, né? E isso interfere totalmente na qualidade de vida do idoso, né? Então, quando a gente relata que determinados procedimentos reabilitadores, e principalmente com implantes, que você vai dar uma segurança e, consequentemente, um conforto para esse paciente, você muda um panorama daquele idoso, né? Dando a ele uma melhor qualidade de vida, né? E o seu Francisco é um exemplo. Quando ele fala, eu falo ao telefone, até me, né, relatam que está vendo, que está sentindo, está, né, escutando a voz melhor. É porque muitas vezes o paciente portador de uma prótese removível, principalmente o dentado total, ele pode ter um deslocamento fácil, e para não deslocar a prótese, ele coloca a língua interpondo na fala. E aí as pronúncias vão ser sempre confusas, né? E a partir do momento que você tem algo fixo na boca, né, a língua vai para o posicionamento normal e ele consegue, então, pronunciar, ter uma pronúncia muito melhor. Então, isso gera, né, uma estética também e faz com que ele melhore a qualidade e a autoestima do paciente, né? Que isso é uma coisa muito comum, né, no que a gente vê no caso do seu Valentim e inúmeros pacientes que se submetem a esse tipo de tratamento, né? Especificamente no caso do seu Valentim, nós reabilitamos ele com implantes, onde a gente fez o que a gente chama de um protocolo fixo, né? É uma peça fixa na boca dele que não sai, fazendo com que ele possa, né, de fato mastigar, devolver totalmente a eficiência mastigatória dele, né? Eu diria que em um caso como ele, a gente tem 80%, 90% da eficácia mastigatória dele devolvida, para não dizer 100%, porque a única mudança é que ele não tem a propriocepção como o dente natural, mas ele tem total desempenho na mastigação, né? A gente está falando aqui de prótese total. O implante são todos os dentes? Você faz um implante para cada dente? Como é que funciona esse planejamento? Como é que é esse protocolo? Com 5 a 6 implantes, você pode fazer um protocolo fixo, né, sobre essa área de dentada, né? Isso é uma coisa que a gente planeja, né, do ponto de vista de condição óssea do paciente, é avaliado toda essa condição e dentro disso, nesse planejamento, você distribui esses implantes de uma forma que as forças sejam distribuídas de uma forma uniforme, né? Então, com 5 implantes, você pode reabilitar 12 a 14 elementos na boca. Seu Valentim fez desse jeito, fez esse protocolo. Isso. Agora, ele falou que desde os 30, né? Mais de 30 anos Isso. que já usava prótese. Esse tempo de espera prejudica o implante? Tem que ter algum procedimento a mais em virtude disso? Na verdade, o que ocorre é o seguinte: quando o paciente ele perde os dentes, né, existe naturalmente uma perda óssea ao longo do tempo, né? E essa reabsorção faz com que muitas vezes a gente possa não conseguir colocar de imediato o implante. Precisa de quê? Uma regeneração óssea. Então, acompanhado de uma regeneração óssea, você colocar implantes. E isso depende de paciente para paciente.
o caso de seu Valentim a gente não necessitou, não foi Não, foi já então, na hora. ele foi um fato que, você está entendendo, graças a Deus, ele perdeu vários dentes, mas ele conseguiu aí ter uma condição óssea que foi possível realizar os implantes, né? E também não necessitou de enxerto ósseo. E o mais importante, ele foi colocado os implantes e de imediato ele já foi colocada a prótese fixa sobre os implantes. Então ele foi colocado o que a gente chama de uma carga imediata. Então ele saiu de uma condição 0, né, para uma condição, né, eu diria 100%, em menos de imediato, na verdade. Em 2, 3 horas ele estava reabilitado já, implantes e próteses. Então, é uma mudança substancial em um pouco espaço de tempo. Lógico que antes a gente teve um preparo, um planejamento para que isso fosse executado, né? Hoje a gente tem cirurgias guiadas, a gente trabalha com tecnologia digital, que a gente planeja a instalação dos implantes antes de fazer a cirurgia. Então, quando a gente vai para a cirurgia, o planejamento dos implantes já está estabelecido por meio de cirurgias que a gente faz hoje totalmente guiada, onde a gente não, muitas vezes até nem precisa de fazer sutura, né? Exceto quando a gente tem extrações, né? Que aí a gente vai ter que extrair o dente e já está o espaço aberto e a gente vai ter que colocar o implante naquele espaço, aí a gente vai precisar suturar. Mas se o paciente tem osso e o paciente não precisa extrair dente, né, a gente pode muitas vezes fazer somente de uma forma guiada, que a gente não precisa fazer hoje sutura no paciente, nem corte, né? Então isso já facilita a vida deste paciente, principalmente aqueles, né, que a gente sabe que tem um certo receio para um procedimento cirúrgico. Quando se fala cirurgia, eu vou fazer uma cirurgia. Mas hoje, o que nós temos de avanço tecnológico possibilita para que o nosso cliente ele possa fazer uma cirurgia minimamente invasiva, que isso é primordial, né, para que a gente possa também ter êxito e o paciente sair extremamente satisfeito, né? Antigamente se falava de uma cirurgia de implante como se fosse um bicho de 7 cabeças. Antes né? fazia o implante, né? Tinha que esperar tanto tempo para colocar a prótese. Isso, lógico que depende muito de cada caso, né? Você vê o caso de seu Valentim aqui, né? É um caso, exatamente um exemplo de um caso que de imediato ele já saiu com protocolo, né? Então, cada caso, lógico, é um caso. E eu acho que hoje a gente pode dizer que realmente cada vez mais a gente tem consolidado, né, esse tipo de tratamento, né, e cada vez mais ele tem sido menos invasivo, né, mais fácil, né, e permite ao paciente ter um conforto trans, né, e pós-operatório. E eu ia perguntar exatamente isso para o seu Valentim. Como é que foi a cirurgia, essa recuperação? Fala aí, porque quem está assistindo pensa em fazer implante, mas tem receio, como o doutor Alexandre falou, da cirurgia em si. Então, eu confesso que, para mim, quando eu imaginava, eu via uma coisa muito distante da realidade. Eu achava que, como é que eu vou fazer, ficar com a boca cortada, como é que vai ser? Você pensa logo, faz um trauma, cria um trauma dentro de você, que você imagina que aquilo seria pouco provável e acaba adiando aquilo. E, na realidade, quando eu tomei a decisão, tá, foi rapidinho. Eu cheguei lá, conversei com o doutor Alexandre, fizemos um orçamento assim, prévio, assim, rapidinho. Minha esposa até chegou e falou, mas você vai fazer já de imediato? Eu digo, vou, porque se eu parar para pensar... Eu desisto. Mas para minha surpresa, assim, foi uma coisa super... simples, que eu diria assim, simples no sentido do meu restabelecimento. Tá? Logicamente, não estou falando do procedimento em si, que eu sei que é complexo. Mas ele fez a extração, fez o implante e colocou já a prótese, o protocolo fixo. Eu já fui para casa 3 dias depois, 3 dias só, eu já estava comendo alguma coisa sólida. Tá? E, lógico, segui toda a recomendação de repouso, aquela coisa toda. Mas é tanto que 10 dias eu voltei para tirar os pontos, né? Porque, no meu caso, quando teve a extração, eu tirei para... E o doutor Souza lá na hora, pô, seu Valentim, você está nota 10. Olha aí. E hoje eu super recomendo. Eu falo aquilo que eu falei no início. A gente só vai sentir a diferença, só vai perceber essa vantagem, essa diferença daquele trauma que a gente passou durante tanto tempo na vida,
quando você faz, né? Porque você teme, fica receoso, acha caro. São vários fatores que fazem com que você Fique adiando. fique adiando. Mas quando você faz, que a coisa flui normalmente e rapidinho, e hoje com 60 dias eu já não tenho mais, digamos, restrição alimentar nenhuma. Até rapadura. Pode rapadura, doutor Alexandre? Pode tudo, né? Senhor Francisco? Pode tudo. Logicamente, dentro do limite da pressão que você vai... Na verdade, o que eu acho interessante, você falou, eu me lembrei de uma paciente. Eu tenho uma paciente, minha paciente mais velha hoje, que a gente está falando de envelhecimento, ela tem 92 anos. Eu fiz implante nessa paciente, né? E tem uma com mais ou menos 86. Ela demorou 10 anos para tomar uma decisão, porque o ser humano, por si só, ele é procrastinador, né? Isso. O que ele puder colocar para frente, né? Não, isso aqui eu vou deixar para depois. E essa paciente, ela escutou João, Maria e José. Eu acho muito legal, eu sempre digo a alguns pacientes, eu não sei se eu lhe disse isso, mas eu acho muito bom quando a gente tem uma atitude, né? Porque a atitude, ela é tudo, né? A decisão que você toma, a sua tomada de decisão, ela é importante para tudo na sua vida, né? E a decisão dele foi uma decisão, ele já vinha na cabeça, né? Para aquilo, então é muito importante. Quando a gente não tem dúvida, quando a gente sente segurança, e também para nós como profissionais. É muito ruim quando a gente vai fazer algum procedimento no paciente que tem muita dúvida, que tem, né? Muitas vezes eu até deixo à vontade para que ele tome uma decisão mais madura. E esse é o caso dessa paciente. Ela veio para mim, eu diria, hoje ela já tem 10 anos com o protocolo, se eu não me engano 12, mas quando ela veio a primeira vez para mim, ela veio com essa finalidade, pedir exames, eu disse, olha, ela não tem nada de osso, ela precisava de uma reconstrução maxilar, inclusive em hospital. E aí ela teve aquele medo natural e tal. E aí, 4 anos depois ela veio, será que não já surgiu algo melhor? Eu disse, olha, sempre surge algo melhor, né? Sempre a gente está evoluindo e tal. Aí pedi novos exames dela e tal, e ela, né, continuando na dúvida, optou de novo pela próstata total. Quando foi na segunda vez que ela foi fazer a próstata, na terceira vez para fazer a próstata total dela, né? Isso aí passaram-se o quê? Mais ou menos 8 anos. Aí ela disse, eu achei muito interessante. Ela disse, olha, João, Maria e José estão tudo mastigando e eu estou aqui sofrendo. E aí o momento que eu achei mais difícil na vida dela, o marido dela tinha acabado de entrar no Alzheimer, né? Há uns poucos meses, e ela estava cheia de gente na casa dela. E... cuidadora, né? E, ou seja, eu disse, poxa, o momento mais difícil foi o momento que ela tomou a decisão. Mas eu também fui muito importante para que ela só tomasse a decisão quando ela se sentisse bem, segura. Porque eu digo sempre o seguinte, é muito importante a segurança não só do paciente, mas a segurança nossa como profissional, que ele esteja entendendo o passo a passo. Porque a partir do momento que você faz algum procedimento, seja ele qual for, algum tratamento que o paciente ele não tenha segurança, não gera, né, um tratamento humanizado, né? E não gera da nossa parte como profissional também, né, uma segurança, porque é muito importante que o paciente ele compreenda todas as etapas, todas as fases do processo e saiba onde a gente vai chegar, né? E isso eu digo muito porque aquele que está nos ouvindo, né, que não tomou uma decisão, né, é muito importante escutar seu Valentim, mas escutar pessoas que lhe dê positividade, né, porque somente o benefício disso vai saber quem faz. Se eu ou Juliana for falar disso, que a gente não tem a mesma situação, a mesma dor, né, a gente nunca vai passar, né, a mesma situação. E para aquele que está, eu vejo hoje, né, esses aparelhos, e como é a higienização, né? Porque o paciente, quando ele vai ficando quando ele vai envelhecendo, ele tem dificuldade muitas vezes até de escovar. Hoje a gente tem injetores bucais que ajudam, né? A gente orienta também pessoas cuidadoras, né, que tomam conta de pessoas idosas para ver como é a higienização e até não é fácil você, dessa pessoa, né, ter esse autocuidado de higienizar, porque se não for com implante, ele vai ser também com os dentes, né? Vai ter que ter o cuidado de higienização, né? Então, hoje, existe um cuidado muito especial. Hoje a gente também tem na odontologia, né, a odontogeriatria, que trata diretamente com o idoso, de como, né, cuidar do idoso, como cuidar da higienização, né? Hoje é obrigado, inclusive, a odontologia hospitalar, né, inclusive até dentro das casas de repouso com o idoso,
idoso. Né? Então, existe todo um cuidado também, né, com esse tratamento com o idoso. Então, o idoso hoje ele está envelhecendo, mas tendo uma qualidade de vida, né? Envelhecendo com saúde. E isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa diz, eu não vou usar isso não, eu quero uma coisa que tire, porque eu não vou usar isso não, porque depois quem vai cuidar de mim, quem vai tomar conta, quem é que vai fazer a higienização, né? Então, é interessante mostrar, né, que isso não impede, né, nem é motivo para que você não venha fazer um protocolo como esse, pelo contrário. Né? Isso, além do que eu estou falando, isso ajuda ainda mais que você tenha, né, um envelhecimento com uma qualidade de vida, com conforto, com segurança, né? Você poder sorrir. Eu acho que dá para fazer um livro, seu Valentim, de histórias que eu tenho no consultório. Eu tenho um paciente que ele também ele era portador de uma próstata total. Ele disse que uma das maiores vergonhas foi que ele estava na sala VIP do aeroporto, né? E estava tossindo, né? E deu um espirro. Ele disse que uma das maiores vergonhas que ele teve foi que a prótese deslocou, caiu no meio do aeroporto. Meu Deus. No meio dessa sala. E ele olhava apavorado para um lado e para o outro, né? E viu onde a prótese estava. E ele usava lenço, né? Porque o idoso, muitos ainda usam lenço, né? Aí ele tinha um lenço no bolso, chegou até próximo a prótese, olhou para um lado, olhou para o outro, jogou o lenço no chão, viu se caiu em cima da prótese, né? Se agachou, pegou, foi no banheiro para lavar. Ele disse, meu Deus do céu, eu tenho que mudar a minha vida. Então, você veja, né, quantas pessoas aí que estão nos ouvindo, né, não tem esse mesmo problema. Eu não tenho um familiar que tem esse problema, né, e muitas vezes faltou um estímulo, às vezes até de um filho, de uma esposa, né, ou vice-versa, de um esposo que estimule, que dê força, porque muitas vezes a tomada de decisão, às vezes está envolvido outras pessoas, né? Quantas pessoas disseram faça e quantas disseram não faça, não é verdade? Quantas encorajam, né? Aquelas pessoas mais novas, às vezes os filhos, não tem todos os dentes, você não sabe da dor de seu Valentim, né? Então, você passa a escutar aquela pessoa que você saiba da sua dor, né? Porque se você for escutar quem não sabe da sua dor ou quem não está vendo você de uma forma diferente, sabendo o benefício, ele nunca vai lhe dar uma positividade. Então, isso é muito importante. A tomada de decisão depende muito mais de você, né, do que do outro. Mas cabe a você, né, escutar o que é bom. Porque eu dou o exemplo dessa senhora que eu falei, né, como um exemplo de uma mudança que ela poderia ter antecipado alguns anos, né? E muitas vezes a gente escutando A, B ou C, que às vezes fez, mas pode ter sido alguma coisa que tenha ocorrido, né, durante o procedimento, ou o profissional A, B ou C, ou mesmo inerente do paciente, ou uma técnica diferente que possa ter gerado algum desconforto, que não quer dizer que vai gerar com ela ou com o A, B ou C. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E nem a gente pode avaliar. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque é mais fácil a gente escutar, né, o lado negativo, né, que já é uma coisa inerente do ser humano, do que um lado positivo. Né? Verdade. E uma coisa, cortando sua palavra, interessante, é como eu cheguei a doutor Alexandre. Como foi? Entende? Conta aí. Às vezes, de repente, alguém que está vendo vai assistir, vai achar até, não, é por amizade, você chega e encorajou. Não. Eu contei para ele que eu estava saindo, ia com minha esposa ao médico, tá? E no caminho, o rádio do carro ligado, entrou no ar um programa que eu não lembro qual foi, de rádio aqui em Natal. Tal dia tem um congresso aí promovido, doutor Alexandre Dias, da Aurel Estética, promovendo um congresso para apresentar a questão da odontologia digital, né? Exato. Aí eu falei para minha esposa, pronto, vou lá. Mas como? Na mesma hora, eu pedi para ela ver no celular, já procurou pelo nome, Instagram e tudo, a gente localizou. Na primeira vez que chegou no médico, ela paramos lá, ela foi para o médico, e eu peguei meu celular, já fui no Instagram dele, peguei o celular e já liguei. Como é que a gente faz para uma consulta, tanto ao dia, já marquei a consulta. Aí foi quando minha esposa ficou surpresa, porque quando ela foi comigo para a consulta, e aí eu fiquei pesquisando tudo que da internet, eu fiquei pesquisando sobre o implante. Quando eu cheguei lá, eu já estava quase igual a ele, sabendo de tudo.
E aí, na primeira conversa, assim, de uma meia hora, na primeira consulta, Foi. eu tomei essa decisão. E já disse que ia fazer. E acho que foi, para mim, sem dúvida nenhuma. Acredito que o único arrependimento é não ter feito antes, né, seu Valentim? Antes, não ter feito antes. Como eu disse que quantas vezes eu passei, me privei de eventos sociais, porque você está no meio de vários amigos, pessoas mais jovens, mais idosas, e você fica ali calado, de boca fechada, sem poder falar. Ninguém sabe, às vezes você pensa que está de mau humor, mas não é. Eu estava preocupado, porque se fosse falar, podia acontecer com a mulher lá no aeroporto, o cara que caiu. Tá? Porque aí eu parava, ia um odontologista, não, esse aqui, vamos fazer isso aqui, vamos botar um grampo aqui, vamos botar ali, e aí depois você via que estava tudo do mesmo jeito. E o churrasco, hein, seu Valentim? Churrasco, a gente olhava... Quanto churrasco o senhor deixou? Comia com os olhos. Quanto churrasco? Todos falam Deixou isso, de ir. entendeu? Todos falam isso. Agora, doutor Alexandre, a gente vê muito assim, a questão do envelhecimento, as pessoas estão vivendo cada vez mais. E tem muito idoso que pensa assim, não vou fazer, porque eu já tenho 70, já tenho 75, né? Vai que chega até os 100, 25 anos com a prótese ia fazer diferença, né, seu Valentim? Até que idade É isso que eu a gente digo. pode fazer esse implante? Gente, é isso que eu digo. Não tem idade. Às vezes chega um paciente no meu consultório, aí diz, doutor, estou muito velha para fazer implante. Eu já tenho 67 anos, eu tenho 65, aí eu digo, eu mostro minha mãe. Olha só, minha mãe, eu fiz 10 implantes nela. Aí eu mostro, ela diz, mas sua mãe é muito nova. Minha mãe tem 82 anos, completa agora, segunda-feira. Né? 81, desculpa. Eu estou aumentando a idade dela. Está completando 81, segunda-feira que vem. Então, assim, gente, não tem idade. E ninguém sabe o dia de amanhã. Então, eu digo muito a cada paciente, eu acho que a gente tem que viver intensamente o presente. Se a gente soubesse, se eu tivesse uma bola de cristal o dia que a gente ia embora, era ótimo, mas ninguém tem. Né? E quantas pessoas hoje, eu acho que a tendência cada vez maior é o aumento da expectativa de vida. Né? Hoje a gente está vendo os avanços, né, científicos, na área da medicina. Hoje a gente tem tratamento para inúmeras doenças, né? Cada dia mais a gente está conseguindo, né, tratar essas doenças, inclusive as mais que a gente nem imaginava. E a tendência é que essas pessoas, né, tenham mais... vivam até mais e, consequentemente, elas têm que viver com qualidade de vida, porque eu acho que, assim, nada vale nessa vida se a gente passar por ela e não souber aproveitá-la. Verdade. O que adianta a gente estar aqui, né? Trabalhou a vida toda, né? Chega noutra fase da vida, né? Que é a terceira idade, e aí você não ter qualidade de vida, você não poder, né, se divertir, você não poder, né, ter uma relação social, ficar limitado, né? Muitas vezes, por quê? Porque você se privou, ou está se privando e acha que aquilo não é possível para você. E muitas vezes é. O que depende de como a gente internaliza isso. Qual é o valor que você dá à sua qualidade de vida? Vale a pena eu estar vivendo, né, sem eu estar feliz comigo mesmo? Né? Será que isso é bom para mim? Será que isso me faz bem? Né? Será que nós que estamos buscando aqui, falando muito sobre isso, o meu envelhecimento, né, não é bom que eu tenha tanto o meu físico, né, a minha mente, né, pensando em coisas boas, né, eu poder viajar e não ter problema de eu degustar aquele alimento que eu gosto, né, eu poder desfrutar dessa vida, né, com qualidade, até porque enquanto a gente está idoso, né, é bom que a gente tenha boas condições mentais, né, que a gente possa caminhar, porque pode chegar um dia realmente que a gente possa estar vivendo, mas aí sim, sem poder, né, interagir. E eu diria mais, Juliana, que no tocante a quanto tempo, cada cabeça é um mundo, né? Isso. Mas se eu tivesse hoje, com o conforto que eu sinto depois que eu passei, se eu soubesse que eu ia viver 1 ano e tivesse de vida, né? E tivesse a oportunidade de fazer, eu faria tudo de novo. Mesmo que fosse só por um ano? Mesmo que fosse só por 1 ano, porque faz toda a diferença. Só sabe quem faz. Não existe... você não consegue passar para alguém, transmitir essa coisa, essa sensação, esse prazer que você sente quando você faz isso. Isso eu digo,
não sei se vou encorajar alguém para fazer isso ou não. Eu sei que eu faria, como eu repito, se eu tivesse certeza que se eu tinha um ano de vida e pudesse fazer, eu fazia. Queria... Ia passar um ano no churrasco. Com certeza. E sorrindo e dando gargalhada, né? Doutor Alexandre, a gente está falando aqui em envelhecimento, o processo do envelhecimento como um todo, né? Os ossos vão ficando fracos, a visão vai diminuindo. Com relação à saúde bucal, esse idoso que tem os dentes vão ficando mais fracos. O que é que acontece com a saúde bucal com o passar dos anos? Na verdade, assim, o que é que eu observo ao longo dos anos, por exemplo, eu tenho pacientes aí, muitos pacientes com 80, 85, 90, o que é que ocorre? Pacientes que têm todos os dentes, por exemplo, há uma tendência muito grande, né? Principalmente alguns pela dificuldade até da escovação, a gente observa isso. Daí a importância que eu volto a frisar, a periodicidade no dentista para fazer manutenção, porque muitas vezes ela não tem mesma facilidade, as habilidades motoras não são as mesmas, né? E aí há uma tendência maior à cárie, né? Aqueles que têm dentes, né? A doença periodontal. E muitas vezes está associado o quê? A uma dificuldade, né, na higienização, além de interferência de alguns medicamentos. Como eu falei em algum momento, alguns medicamentos eles interferem no fluxo salivar, né? Diminui a quantidade de fluxo salivar. Quando você diminui a quantidade de fluxo salivar, você aumenta ou potencializa a ação das bactérias, porque você não tem ali aquele fluido, né, eliminando aquilo ali, fazendo com que aquilo ali seja limpo, né? Porque o fluxo salivar ele ajuda também a isso. Sei. E a partir do momento que você tem boca seca, um pouco de xerostomia, né, em virtude de alguns medicamentos, isso pode aumentar, né, esse tipo de doença, tanto a doença cárie quanto a doença periodontal. Então, é muito importante, eu digo sempre, a prevenção, a manutenção. Seja ele que tenha um protocolo, seja o paciente que tenha os dentes. Eu digo muito o seguinte, se você compra um carro, você precisa fazer a manutenção. Verdade. Né? Do mesmo jeito, é um tratamento odontológico, um tratamento de determinados médicos. Eu vou para o meu médico urologista, eu tenho que ir para, né, o endócrino. Isso, tem que ter esse acompanhamento. A gente tem que fazer o acompanhamento. O problema é que o ser humano, por si só, ele é muito falho nisso, né? Ele sempre acha que, por exemplo, fez um tratamento desse reabilitador, ele acha que não precisa mais nunca de nada. Né? E aí, quando vem, muitas vezes ele vem, né, com alguns comprometimentos. Mas o que eu vejo mais no idoso é isso, porque existem fatores sistêmicos, né? Existem medicações também que podem interferir nisso. Né? Pacientes, por exemplo, que têm câncer, né? Muitas vezes também tem interferência direta na cavidade oral. O paciente diabético, ele gera inflamação também gengival muito comum, né? Eles alteram muito o processo inflamatório na boca, né? Dependendo do quadro de cada um. Então, assim, tem algumas doenças que também desequilibram o sistema, né, da cavidade oral. Então, por isso a importância de um acompanhamento, né? Isso é o que faz com que a gente possa prevenir, né, e, consequentemente, dar uma qualidade, né, de saúde bucal para o nosso cliente. Ótimo. Para a gente concluir aqui esse bate-papo, seu Valentim, como é que era você antes? Como é que é você agora? O que é que você... Dentro de todos esses benefícios que você já falou, o que é que você destacaria assim, de mais importante? Valeu a pena por isso. Hoje eu sou assim, eu faço isso. O que é que seria? Olha, o principal? Juliana, são vários fatores que contribuíram, mas, bem resumidamente, eu acho que o fato de você realmente poder conversar com as pessoas normalmente, e você poder, como eu falei, você pegar uma fruta, morder, você comer um churrasco, tá? Sem aquela preocupação, porque o psicológico da gente, quando você tem um determinado problema, você já começa a trabalhar negativamente atualmente bem antes. Então, quando você já enfrenta aquela situação, mesmo que nada vai acontecer, você está preocupado. Então, eu tinha, hoje parece assim, eu diria que isso é um processo de adaptação ainda, porque é tanta mudança, entende? A gente vai, de repente, conversando. Hoje eu já esqueço que tem um protocolo fixo para mim, entende? Já vai fluindo naturalmente. Mas principalmente essa questão de você conversar com as pessoas, você sorrir, entende? Você
você sorri para você mesmo hoje, na realidade, entende? Isso é muito bom, isso não tem preço, entende? Olha Então, aí. eu repito, eu faria tudo de novo e hoje eu me questiono como é que eu perdi tanto tempo. Também é ignorância, no sentido da palavra, né? Mas ele foi rápido, né? Escutou e já tomou a decisão. Mas é isso, é aquilo que eu estou falando. Tudo depende de como você internaliza o seu problema, né? Aquele valor que você dá, né? Até a você mesmo. Porque eu acho que isso é uma forma de você gostar de você mesmo, né? E eu nem você, a gente vai poder dizer o quanto isso representa, né? E eu sempre falo que a ausência de dentes é uma deficiência de uma função, né? Sim, Seja visual, tem a deficiência visual, tem a deficiência auditiva, né? Tem a deficiência de andar, a deficiência de você mastigar. Você imagina o que a gente faz todos os dias e várias vezes ao dia, É verdade. né? E aí você não sentir o sabor do alimento, né? Só sabe quem passa. Quem passa. Verdade, só sabe quem passa. Eu acho que um dos maiores prazeres quando a gente sai é o quê? É ir para algum canto que a gente vai vai no fazer, restaurante, degustar um alimento, né? Dar E boas aí, risadas, boas com os risadas com amigos. isso, né? E eu acho que quem não tem sabe o que isso representa. E mais do que ninguém, ele pode nos dizer, né? E eu acho que ele disse realmente do coração, que isso é o mais importante, com né? certeza, isso aí Você tirar o que você tem do coração, por isso que eu acho que não adiantava eu falar de envelhecimento saudável, falar de odontologia, se eu não tivesse uma pessoa aqui do lado, né, para expor um sentimento, né? Que esse é o maior sentimento, que é aquele que está nos ouvindo. Muitas vezes eu digo muito o seguinte: às vezes você pode, e eu que gostaria muito que alguém chegasse no meu consultório amanhã, né, e escutando a sua entrevista dissesse: eu vim porque seu Valentim me estimulou a tomar essa decisão. Sabe por quê? Isso é muito bonito. Eu não esqueço nunca de Ana Maria Braga, quando ela estava com câncer, né? E ela sem nenhum cabelo, né? E ela foi para a televisão e disse: eu estou com essa doença, mas eu vou me curar, eu vou lutar, estou aqui sem nenhum cabelo, mas estou mostrando a vocês que é possível a gente vencer essa batalha. Então eu acho muito bonito, porque quantas pessoas estavam ali depressivas, tristes, angustiadas, e ela tirou aquela pessoa, né, dessa tristeza, né? dessa situação, né? Porque isso faz parte da vida. Sim. Eu acho que se a gente plantar uma sementinha do bem e a gente conseguir, né, por nosso exemplo, né, transformar a vida de alguém, eu acho que a gente já fez uma grande coisa nessa vida. E eu diria mais, eu não estou aqui para fazer propaganda. Você está aqui para falar da sua experiência. Eu estou dando um testemunho que, com certeza, se eu fizer com que meia dúzia de pessoas, uma pessoa, tiver a oportunidade de passar pelo que eu estou passando, em termos de satisfação pelo tratamento, eu acho que eu já dei uma contribuição enorme. Porque quantas pessoas estão sem essa coragem de fazer? Aí, não, porque ele está fazendo uma propaganda, que ele não é propaganda. Eu estou fazendo por mim, estou fazendo com a maior satisfação pelo que eu sinto e gostaria que muitas pessoas fizessem. Que eu sei que, como hoje eu sou uma pessoa já na terceira idade, eu imagino quantas pessoas estão passando o que eu passei. Então, se eu puder dar uma palavra de conforto, eu digo: vai, não pense duas vezes, não vai ouvir pessoas negativas. Não vai escutar. Não, vai para frente e faça. Se tiver que vender o carro, tiver que vender a coisa, vai e faz. Porque tudo não tem preço, não tem preço. Se eu dizer para você, Juliana, dizer para o doutor Alexandre, vocês nunca vão sentir a realidade. Entendeu? Que coisa boa. A gente até se emociona nesse aspecto, porque não tem preço. Doutor Alexandre, para concluir, quem está assistindo, quem não tem a mesma decisão, né? Seu Valentim foi rapidinho. Quem tem dúvida, como é que é esse processo? O paciente chega lá no consultório, vocês fazem avaliação, como é que é esse planejamento até que o resultado final seja aí esse sorriso, como a gente está vendo? Na verdade, eu gosto Valentim. muito, na primeira consulta, a nossa consulta é muito demorada. Não a primeira quanto a segunda, né? Na primeira consulta eu gosto de escutar o paciente, né? Saber o que é que ele sente, né? Quais são as dificuldades, né? O quadro, analisar o quadro dele. E aí a gente não tem como fazer nada disso sem a gente solicitar exames, né? Nesse segundo momento com exames, aí a gente vai mostrar, né, exatamente um planejamento, né, Sr. Valentim? Um planejamento do que a gente pode fazer, as alternativas de tratamentos que a gente tem, né? E a partir, né, desses exames é que a gente vai realmente ter como planejar,
se é possível, o que é possível, né? Se precisa de encher, se não precisa. Então, nada é feito sem um bom planejamento, né? Então, os exames tomográficos, os exames que são radiografias que são essenciais para isso. A gente hoje usa tecnologia digital, que é o escaneamento da arcada, onde a gente já mostra hoje com fotografias também, a gente já mostra como vai ficar, antevendo o resultado do paciente. E aí essa abordagem, né, é que faz com que também ajude na tomada de decisão e até de uma orientação, né? Seu Valentim, ele já é um estudioso aí, já foi para a internet, já buscou. E hoje muita gente chega, às vezes um paciente chega já com planejamento na cabeça. Às vezes não é um planejamento que mas a gente vai orientando, né? E é muito importante, porque é muito bom quando o paciente também entende, porque facilita também o caminho, né? Às vezes entende errado, mas a gente está ali para orientar, né? Porque às vezes vê também, tem de tudo, né? Às vezes o tal do Google mostra tudo, né? O que às vezes mostra de uma forma até que às vezes não é tão adequada, mas a gente está ali para tirar as dúvidas. Então, é muito importante, né, que esse segundo momento que a gente vai fazer o planejamento, ele esteja entendendo, né, e compreendendo todo o contexto dele, porque lá a gente vai dizer esses exames se ele tem ou não tem condições para se fazer, também saber a saúde geral do paciente, quais são as condições que ele tem, né, clínicas, de exames que são necessários para a gente saber se ele é diabético, se não, o que é que ele, né, se é fumante, se não é, né? Então, a partir disso aí, a gente faz esse planejamento, e esse planejamento integrado, onde a gente vai dar a ele, né, aquela melhor condição, desde que ele esteja de mente aberta para essa mudança, que depende dele, né? Aí, planejou, o tempo maior é o planejamento. Planejou a execução de seu Valentim, na verdade, em 2 semanas estava pronta, só que ele teve uma viagem, não foi, seu Valentim? Foi, eu estava com a viagem programada. Ele estava com a viagem programada, mas em 2 semanas ele estava pronto para mudar de vida, entendeu? Foi o momento que a gente fez o processo de moldagem, orientação, prova dos dentes. Provamos os dentes. Seu Valentim, a cirurgia pode ser amanhã, o senhor quer? Ele disse, não, eu vou viajar quando eu voltar. Então, foi 15 dias, 20 dias de viagem? Não 20 dias. 20 dias de viagem. Quando ele voltou na semana seguinte, então, num período de 3 semanas, a gente consegue, né, restabelecer essa condição do paciente, né? Isso também é uma coisa que é fantástica, porque é rápido. Às vezes até menos tempo. Então, eu estou falando aqui porque depende de cada situação, depende da disponibilidade de cada um. E só concluindo, quando eu falei, se você tiver que me descer o carro para fazer, faça. Eu acho engraçado, o meu sogro, ele tem 86 anos e a minha sogra tem 81. E o ano passado, eles compraram um aparelho auditivo e tem um preço razoável. Aí ele olhou para a gente, assim, para os genros, os filhos, assim... Ei, Maria, agora está com um carro novo. Isso fazendo referência ao preço. Ao aparelho. O preço do aparelho que botou. Aí comigo, depois, eu falando para ele, ele disse, agora você vai botar um carro na boca? Eu digo, bote e o carro vem depois, outro carro. É bem interessante essa. Oh, que bom. A gente está vendo aí a felicidade, né, de seu Valentim. Muito obrigada, seu Valentim, por ter vindo aqui compartilhar a sua história, e eu tenho certeza que muitas pessoas serão inspiradas aí pelo seu exemplo. E obrigada também, doutor Alexandre. Eu também agradeço, Juliana, a oportunidade aqui de a gente estar sempre trazendo algo, né, novo para o seu público, porque eu acho que cada exemplo de vida aqui, cada situação, né, a gente tem certeza que vai fomentar ou tocar no coração de alguém, né? Sim. E que a gente possa promover a mudança nessa transformação, que realmente é uma transformação de vida. Quando a gente fala transformação de vida, alguns não acreditam. Só sabem quando a gente tem um exemplo dele falando aqui pra gente, né? Verdade. E a nossa gratidão aí para vocês. Eu também agradeço a oportunidade e é uma satisfação. E se eu puder fazer com que uma pessoa ou duas passe pelo que eu estou passando, eu já estou realizado. Ótimo, obrigada, seu Valentim. E o nosso especial envelhecimento termina aqui. Tem a nossa playlist com vários temas também para contribuir aí com o seu envelhecimento, para que você possa viver mais e viver bem, né? Aproveitar aí todos os dias que você tiver na sua vida com saúde, com qualidade de vida,
com felicidade e sorrindo, como a gente viu aqui seu Valentim sorrindo hoje. Obrigada, seu Valentim. Obrigado a vocês.